Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, siga conosco em todos os momentos de nossa vida. É sempre um prazer, uma alegria voltar à casa de Aniceto, ainda que de uma maneira virtual, mas nós em pensamento nos sentimos como se estivéssemos aí, nessa casa tão querida, tão especial, casa de minha mãe, e que eu tenho um carinho profundo e fico muito feliz quando me convidam para fazer os comentários do Evangelho de Jesus. Bom, o nosso tema de hoje, que o nosso companheiro nos pediu, está inserido no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 10 é uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos. E o nosso item da noite é a indulgência. Eu gostaria de ler um pouquinho para a gente se situar, porque eu vejo que muitos de nós espíritas não sabemos, na realidade, o significado da palavra indulgência, porque é uma palavra que não é muito usada, ou não era muito usada no nosso dia a dia. Vamos, com o estudo dessa noite, tentar entender um pouquinho o significado dessa palavra e como nós podemos ser indulgentes em nossa vida, em nosso dia a dia, colaborando com o nosso Mestre Jesus. Então eu peço licença para vocês para ler um trechinho da indulgência. A indulgência. O trecho que nós escolhemos é pelo Espírito José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Espíritas, gostaríamos hoje de vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. A indulgência jamais vê os defeitos alheios, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Pelo contrário, ela os esconde, a fim de que não sejam conhecidos. E se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa aceitável, séria, e não daquelas que, parecendo atenuar a falta, a destacam de um modo malicioso. E ele segue. A indulgência nunca se interessa pelos maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. E ainda tem o cuidado de atenuá-lo tanto quanto possível. Não faz observações ofensivas, não tem censura em seus lábios, mas apenas conselhos muitas vezes velados. Quando vos lançais a crítica, que conclusões se devem tirar de vossas palavras? E que vós, que censura, não tereis feito o que reprovais e que, portanto, valeis mais que o culpado? Homens, quando então julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem vossos irmãos? Quando abrireis os olhos somente para vós mesmos? E ele vai encerrando dizendo:
Sede, portanto, severo para convosco, mesmos e indulgentes para com os outros. Interessante, né? Sede severo para convosco mesmos e indulgentes com os semelhantes, com os demais. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, consequentemente, perdoa muitas vezes os erros que repreendeis ou condena os que desculpais, pois conhece bem a causa de todos os atos. Talvez ter cometido erros mais graves, mas tão alto, maldito, podereis talvez ter cometido erros mais graves. Sedes indulgentes, meus amigos, pois a indulgência encanta, acalma, reergue, enquanto a severidade discrimina, distancia e irrita. Então é uma linda mensagem, né, sobre indulgência. Ela vem comentada por 3 espíritos, né, o José, que foi o que nós lemos agora, depois pelo João, bispo de Bordeaux, e logo por Dufresne, bispo de Nevers. A gente escolheu a primeira, mas as 3 são lindas, maravilhosas, e eu convido a todo mundo para ler. Então vamos tentar entender um pouquinho o que é a indulgência. Eu ouvi falar, eu me recordo que quando eu ouvi falar pela primeira vez na minha vida, eu acho que muitos de nós da indulgência foi na escola, né? Na época que a gente era jovem, estava fazendo o ensino médio. Então, nas classes de história, nós estudamos sobre a indulgência. O que era a indulgência nesse sentido? A indulgência era vendida pela Igreja Católica, as pessoas que podiam pagar, claro, na Idade Média, para perdoar os pecados das pessoas. Ou seja, a Igreja negociava indulgências para o perdão dos nossos pecados. Isso era a indulgência que nos era apresentada na classe de História. Mas não é a indulgência que a doutrina espírita nos convida a reflexionarmos. Depois houveram alguns movimentos na própria igreja que foram contra isso, vieram pessoas, espíritos iluminados, que foram deixando isso para trás, graças a Deus. Mas a doutrina espírita nos convida a entender a indulgência de uma outra maneira. É uma palavrinha que nós já lemos bastante, principalmente nos livros espíritas, né? Nas obras espíritas, principalmente focalizando 2 obras básicas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala muito de indulgência, e também no Livro dos Espíritos, há uma questão 886, que justo vai nos também explicar o que é a indulgência à luz da doutrina espírita. Para ver se nós podemos conseguir ter uma visão mais completa, uma compreensão maior sobre a indulgência. Porque às vezes a gente pensa que indulgência é perdão. A gente faz essa ligação de que ser indulgente é perdoar, ser indulgente é ser misericordioso, ser indulgente é praticar a caridade. Efetivamente que quando a gente é indulgente, a gente também
está sendo misericordioso, caridoso, né? Praticando a caridade, praticando a misericórdia. Mas o que nós estamos buscando é entender o significadozinho dessa palavrinha tão interessante. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos assim, eu vou ler para ser bem fiel. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Primeiro vamos entender a pergunta. Ele perguntou qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta. Não é como entendia qualquer pessoa, não, é como entendia Jesus, que é o nosso mestre, espírito que por aqui passou e que deixou um rastro de luz, nosso mestre, nosso guia e nosso modelo, de acordo com o Livro dos Espíritos. Então eles fazem essa pergunta e os espíritos responderam que, segundo Jesus, o verdadeiro sentido da palavra caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, aí a gente vê que essa palavra ela está contextualizada numa resposta e que tem 3 virtudes. Aqui os espíritos falam o que é a caridade verdadeira: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então ele deixa claro que a indulgência não é benevolência nem perdão das ofensas, porque são 3 virtudes diferentes. Então o Evangelho nos convida a fazermos essa reflexão. O que é a indulgência? A indulgência, meus queridos irmãos, está inserida no julgamento. Enquanto nós julgarmos as pessoas, quando nós fizermos um julgamento, nós termos um olhar mais amoroso, como teria Jesus para esse julgamento. Isso é a indulgência, é esse olhar amoroso que nós deveríamos ter para com o nosso semelhante. Como diz aqui na leitura que a gente leu no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, por que será que ele cometeu aquele erro? Quem somos nós para julgá-lo? Será que nós também, se estivéssemos no lugar dele, não cometeríamos o mesmo erro? Não faríamos o mesmo? Quem garante? Porque todos nós estamos nessa luta diária que é a nossa evolução espiritual. E vamos caminhando mais ou menos junto. Então, ser indulgente é ter esse olhar amoroso. E diz no Evangelho, diante de qualquer ofensa, qualquer. Então, às vezes a gente diz assim, é que fulano fez isso comigo, me ofendeu, mas essa ofensa eu não posso perdoar. Quando nós aprendemos a ser indulgentes, nós podemos sim perdoar, porque são os espíritos superiores que nos falam que é perdoar qualquer erro. Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, ele usou da indulgência durante todo o seu apostolado. Quando, por exemplo, aquela mulher adúltera ia ser apedrejada e ele diz: aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra, ele estava usando de indulgência para com ela, para com aquele erro que as pessoas apontavam o dedo para ela. Ele usou da indulgência. Ele usou da indulgência também, por exemplo, com Zaqueu,
que era um cobrador de impostos, uma pessoa que ninguém gostava, né? Ninguém gosta de cobrador de impostos até hoje, né? A gente não gosta dos cobradores de impostos. E naquele tempo não era diferente. E Zaqueu, um dia, naquela passagem que todos nós conhecemos, Zaqueu dizem que era baixinho de estatura, subiu em cima de uma árvore para ver Jesus. E Jesus viu ele e disse para ele: Zaqueu, hoje eu irei à sua casa. Porque ele viu que aquele homem, cobrador de impostos, tinha um potencial divino dentro dele. Como todos nós temos um potencial divino. Nós somos luz. Nós fomos criados para a luz. Nós fomos criados para a perfeição, que logicamente não se processará de um dia para o outro. A evolução, ela vai devagarinho, passo a passo. Mas um dia nós chegaremos lá. Então Jesus, quando diz a ele, Zaqueu, desce daí. Hoje eu irei à sua casa. É como se ele estivesse dizendo para todos nós também. Porque todos nós temos essa centelha de luz dentro de nós. Algumas vezes está tão escondida que nós não deixamos essa luz aparecer, mas um dia ela brilhará, segundo os ensinamentos dos Espíritos. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Estamos na chamada transição planetária, onde o planeta passa por uma transformação, onde futuramente, não sei quando, espíritos da mais alta envergadura virão de uma maneira mais grande, uma maneira maior, nos ajudar. E nós temos que melhorar, porque segundo nos ensina o Espiritismo, aqui ficarão espíritos que de verdade querem ser esse trabalhador da última hora que Jesus falou. E nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo uma guerra, período muito transformado, um período muito de desamor, de ódio, de falta de perdão. Então é um período que nós necessitamos muito ser indulgentes. Necessitamos ser indulgentes com o nosso vizinho, com os nossos companheiros de trabalho, com as pessoas que convivem conosco, nossos familiares, porque nós temos a mania de ver só os defeitos das pessoas. Muitas vezes a gente chega a dizer, e eu falo isso para mim, porque isso passa comigo, eu sou a primeira que necessito aprender isso. Às vezes a gente fala de uma determinada pessoa, mas olha, fulano de tal não tem nada que presta, não é assim? Eu não vejo uma virtude nessa pessoa. Mas nos dizem os espíritos que tem, que se a gente for procurar alguma coisa boa, ela tem. Então, quando a gente faz esse tipo de comentário, é que nos está faltando essa indulgência, esse olhar amoroso, de ver que essa pessoa que tem tantos defeitos, para nós, para o nosso ponto de vista, também tem alguma coisa boa para nos oferecer, para oferecer à humanidade. Isso é a indulgência, esse olhar de amor, esse olhar amoroso, esse olhar que não julga, que não aponta o dedo e que entende que aquela pessoa que cometeu aquele erro, às vezes gravíssimo, ela estava num momento ruim. Nós não sabemos o que passava dentro da casa dela, o que passava na cabeça dela. Então nós devemos ter empatia, nos colocar no lugar dessa pessoa e pensar,
E se fosse comigo? Então, a indulgência, meus irmãos, é um sentimento, porque é um sentimento, põe o Evangelho segundo o Espiritismo, tão importante que ele está inserido nessa resposta dos Espíritos, que é a 886, entre as 3 virtudes que são praticar a caridade da maneira como entendia Jesus. Temos que perdonar? Claro que sim. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, perdoar infinitamente. Temos que ter misericórdia, temos que ter benevolência, pero temos também que ser indulgentes. Quem sabe algum dia nós conseguimos trabalhar essas 3 virtudes ao mesmo tempo. Imagina que coisa maravilhosa, você perdoar, né? Ser beneficente e ser indulgente. Então, indulgência é isso. Não é dar dinheiro à igreja para que a igreja, os seus representantes, perdoem os nossos pecados. Isso foi no passado, né? Na Idade Média, em outro contexto. Hoje nós estamos em um mundo de transição. E a doutrina espírita nos convida, nos chama a ser esse trabalhador da última hora, a ser esse que vai herdar esse universo de amor. A doutrina espírita nos ensina que nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. Nós não somos filhos de qualquer um. Nosso Pai é Deus. O mesmo Deus que criou o universo, que criou as plantas, que criou as flores, que criou a chuva, o sol. Ele é o nosso Pai. E a gente para imaginar a importância disso, que nós não somos filhos de qualquer um. E nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, em todos os sentidos, em todas as partes do mundo, Jesus nos convida a sermos pessoas de bem, a ser o homem de bem que fala o Evangelho. Jesus nos convida a ser misericordioso. Jesus nos convida a ser beneficentes. Jesus também nos convida a ser indulgentes, sempre lembrando que um dia ele subiu a montanha e cantou as bem-aventuranças, que é todo um código de leis morais que regem o nosso planeta. Mahatma Gandhi já nos dizia: se toda a literatura religiosa do mundo fosse queimada e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então imagina a grandiosidade dessas palavras de Jesus, dessas palavras que está no capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos. Meus irmãos, vamos ser indulgentes para com o próximo. Vamos tentar estender a mão, entender, por pior que nos pareça, o que ele tenha feito. Vamos nos colocar na condição de irmãos, que é o que nós somos, filhos do mesmo Pai, irmãos em Cristo, em Jesus. E vamos exemplificar essa virtude tão linda, principalmente
dentro da nossa casa espírita. A casa espírita nos convida todo momento a sermos indulgentes uns com outros, porque a convivência às vezes é muito difícil e há muitos problemas de convivência dentro da casa espírita, da casa religiosa de uma maneira geral. Estou falando da casa espírita porque somos espíritas. Então, essa noite, vamos reflexionar. Será que eu estou sendo indulgente com meus companheiros de casa espírita? Com esses irmãos de fé que levam a mesma bandeira que eu levo? A mesma fé que eu tenho? E vamos lembrar de Jesus, que foi indulgente com essas pessoas, que segue sendo indulgente para conosco, nos lembrando que somos luz, que temos uma parte maravilhosa para doar à humanidade. E nós encerramos nos lembrando de Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia uma frase linda quando ela falou assim, que nós temos que nos colocar na condição de servidores. E o que é o servidor? O servidor é aquele que não veio aqui para ser servido, mas para servir. E como diz ela, quem não vive para servir, não serve para viver. Muito obrigada a todos. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça. Um beijo especial no coração de cada irmão do irmão Aniceto. Essa casa que nós amamos. Muito obrigada pela oportunidade e fiquem com Deus.